Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, estamos aqui para juntos estudarmos e meditarmos o Evangelho proposto pela Igreja para este quinto domingo do tempo comum do ano C. Já foi ao ar aqui no canal, primeira leitura, Salmo e segunda leitura. Dê uma procurada que você vai encontrar aqui, tá bom? Vamos agora olhar para o Evangelho. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva, assim você me ajuda a evangelizar. O texto de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11, que diz assim: Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem a ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Temos muita coisa para poder aprender com esse texto. Vou trazer aqui meus apontamentos para começar a refletir com você. Primeira informação é um dado geográfico que quero trazer para você. Nós estamos agora no lago de Genezaré. O lago de Genezaré tem outros nomes também dentro da Bíblia. Lago de Tiberíades ou Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, tudo simboliza o mesmo lugar. E onde ficava aqui? Em Cafarnaum. Cafarnaum é um local de pessoas mais simples, pescadores, que diferentemente de Nazaré, como nós vimos no Evangelho do domingo passado, é um povo muito mais acolhedor do que aquele povo lá de Nazaré. Enquanto Nazaré tinha um religiosismo muito mais forte, aqui não. É um povo mais simples e que acolhe. E aí vai começar a dizer o seguinte. Primeiro, Jesus estava na margem do lago, o povo buscava ouvir a palavra de Deus. Entenda a palavra de Deus aqui não como Bíblia, porque não tinha Bíblia naquele tempo, mas ouvir os ensinamentos de Jesus. Jesus então vê duas barcas paradas, onde os pescadores ali estavam desembarcando e lavavam as redes. Ele sobe em uma delas, especialmente na barca de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da margem. Ele senta e ensina ao povo. Era muito normal naquele tempo, uma pessoa quando sentasse, ela ser um mestre, que ensina algo. Então quando ela acaba de falar, ele diz a Simão que Simão avance, vá para lugares mais fundos e lancem a rede. Simão chama Jesus de mestre. Primeira coisa, eu quero chamar a atenção. Jesus é chamado de mestre. Em que sentido? Alguém que é inteligente, alguém que ensina, alguém que orienta. E aí ele vai dizer, a gente trabalhou a noite toda, não pescamos, mas porque a gente vai ouvir a tua palavra, ou seja, a tua orientação, a tua vontade, vamos lançar as redes. Então, o que acontece? Fizeram e conseguiram pescar. Primeira coisa que a gente precisa começar a perceber. Ligando agora com a segunda leitura, que já foi ao ar aqui no canal. Na segunda leitura, Paulo falava sobre a graça de Deus. E comparando com aqui agora, a gente percebe o seguinte, que sozinho a gente não vai conseguir nada. Sozinho a gente não vai conseguir pescar. Sozinho não vamos evangelizar. Sozinhos não vamos conseguir revolucionar o casamento. Sozinhos não vamos unir famílias. Sozinhos não vamos mudar o mundo. Precisamos da graça de Deus. Precisamos estar atentos à palavra de Deus, que é, no caso, a sua vontade. Precisamos estar atentos aos ensinamentos que vêm do alto. Muitos de nós estamos fechando os ouvidos e não buscamos ouvir a Deus. Mas aí o que acontece? Fizeram, apanharam muito, fizeram sinal aos outros para que pudessem ajudar
e encheram tudo. E aí, no versículo 8, Lucas chama Simão de Simão Pedro. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Ele se atira aos pés de Jesus. E aí, por que se atirar? Na verdade, todo o relato vocacional do Antigo Testamento mostra que aquele que recebe o chamado se sente meio que desequilibrado, fica tenso. Porque ao ter o contato com o divino, com uma teofania, essa pessoa percebe que é nada. E foi isso que Pedro fez. Ele disse, Senhor, afasta-se de mim que sou pecador. Primeira coisa, Pedro reconheceu quem ele era. Atitude de humildade. Eis o grande convite que nós precisamos ter quando olhamos o divino. Nós precisamos se aproximar de Deus e assim ter humildade. Na verdade, quanto mais próximos nós somos de Deus, mais humildes somos, porque reconhecemos que Ele é tudo e nós somos nada. Pode parar para refletir. Uma pessoa que é orgulhosa, ela tem tudo, menos Deus no coração. Mas uma coisa que chama a atenção aqui é que Pedro chama agora Jesus de Senhor. O primeiro, Simão chamava mestre. Agora Simão Pedro muda e chama ele de Senhor. Senhor em grego é Kyrios. Essa expressão só era usada para Deus. Em resumo, o contato com a palavra fez agora com que Pedro evoluísse na fé. Por isso que ele agora recebe o nome de Pedro. Pedra, firmeza. E aí, o espanto se apoderava dele. Vai dizer no versículo 10 que Tiago e João, que eram sócios de Simão, ficaram espantados, mas Jesus vai dizer, não tenha medo, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Jesus é muito claro. Jesus chama agora Pedro para largar aquela pescaria e agora pescar homens. É interessante você entender que a pesca exige que mate o peixe. O peixe sai da água, sai vivo, mas ele morre para assim poder ser alimento para o outro. O grande convite de todos nós, assim como Pedro. Pedro simboliza muito a igreja, não é? Então nós somos convidados a deixar Deus entrar na barca da nossa vida, nos fazer pescadores de homens, para que nós possamos tirar as pessoas dos lagos, dos mares, que simboliza a maldade, o pecado, para que elas possam morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. É isso, por exemplo, que o batismo faz. Eu e você também temos nesse quinto domingo do tempo comum o convite a sermos pescadores de homens. Não é fácil pescar, mas nós estamos com aquele que é o Senhor dos pescadores, aquele que mais sabe pescar. E é interessante que, diante de tudo isso, Jesus também disse, não tenhas medo. Acho interessante porque pescar é difícil. Às vezes para pescar tinha que ir de madrugada. Também hoje a nossa evangelização. Às vezes é tão delicado, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem, a gente luta, ninguém quer. Mas Jesus diz, não tenhas medo. Por fim, diz no versículo 11, então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. É uma radicalidade desse chamado. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Pedro tinha sócios, então o negócio dele era muito bom. Pedro tinha os peixes da pesca milagrosa, mas ele deixou tudo, sócios, pesca milagrosa, para seguir Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, que é o Deus de milagres, é muito melhor do que os milagres. Hoje em dia, muitas pessoas só procuram milagres, mas não procuram o Deus que faz milagres. Elas vão para a igreja, querer só curas, milagres, resolver seus problemas e ponto. Quando resolve, vão embora. Mas nós precisamos seguir aquele que é capaz de fazer o milagre. E o primeiro milagre que Ele quer fazer na minha e na sua vida é que nós possamos seguir Ele. Seguir Jesus para assim ser configurado nele. Finalizo fazendo agora um paralelo. Primeira leitura também. Já comentei sobre a segunda leitura, sobre a questão da graça, Também poderíamos pensar aqui, é graça de Deus que nos chama. Mas agora olhando lá para o profeta Isaías, primeira leitura, quando ele vai falar, no momento do chamado da vocação, no último versículo, ele não pergunta nada. Ele só vai, como a gente diz hoje. Somos convidados a não pôr muitos impedimentos diante do chamado de Deus. Deus nos chama, especialmente a santidade, que é o primeiro chamado que temos e o chamado universal. Largue tudo e siga Ele. Deus te chama. Não deixe para responder amanhã. Que Deus te abençoe. Um santo e abençoado domingo. Se possível,
deixa um comentário aqui no vídeo. Assim o YouTube lança para outras pessoas, tá bom? E até mais.